E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra falar tudo que você precisa saber sobre a nova série do Prime Video, Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six é uma minissérie que vai ser lançada no dia 3 de março no Prime Video e ela é baseada no livro de mesmo nome da Taylor Jenkins Reid. E é um livro, assim, muito bom. Eu li recentemente justamente pra já aquecer pra essa série. Então nesse vídeo eu decidi comentar um pouquinho sobre a história, falar sobre a relação do livro com o formato que a gente vai ver pela frente e, claro, contar tudo que você precisa saber sobre a série, tanto do elenco quanto dos bastidores, da produção, das músicas que vem aí, pra quando chegar o dia 3 de março você já estar preparadíssimo pra assistir. Então se você já tá animado pra essa série também, gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal, porque eu pretendo sim falar mais sobre essa série por aqui, e também comento sobre outros filmes e séries, também sobre música, você com certeza vai encontrar o que você gosta. Bom, como eu falei, a série é baseada no livro da Taylor Jenkins Reid e como ela é baseada no livro e vai ser 100% seguir a história, ela tá sendo vendida então como uma minissérie, não vamos ter mais temporadas. De acordo aí com o que tá sendo divulgado, ela vai ter 10 episódios e os episódios vão ser liberados semanalmente. No dia 3 de março a gente vai ter provavelmente os 3 primeiros e aí no dia 10 a gente vai ter mais 3, depois a gente vai seguir com 2 e 2 até a série ser encerrada no dia 24 de março. Então, todas as sextas-feiras de março a gente vai ter novidades de Daisy Jones and the Six para acompanhar. Bom, para quem lê o livro sabe que ele é feito num formato diferente, né? Ele é montado como se ele fosse o roteiro de um documentário de música contando a história da Daisy Jones and the Six, que é essa banda dos anos 70. E aí, para seguir o mesmo formato do livro, que é assim, várias pessoas contando o que aconteceu naquela época, anos depois, a série também vai ser isso. São os integrantes da banda contando sobre a ascensão e, claro, a queda também. O que acontece é que a Daisy Jones and the Six é essa banda formada lá nos anos 70. Inclusive, a autora já falou que se inspirou um pouquinho no Fleetwood Mac para contar essa história. Enfim, eles se juntaram ali naquela época e fizeram um baita sucesso. E aí, como está na sinopse, chegou numa noite depois de um show lotado em Chicago com várias datas da turnê ainda pela frente, eles decidiram se separar, uma coisa do dia pra noite. E depois que eles se separaram, cada um foi pro seu lado e ninguém explicou o que tinha acontecido. Então, essa banda fictícia que foi criada ali pareceu lenda, porque era uma coisa que tava no auge, todo mundo amava, todo mundo queria saber mais, e do dia pra noite ela se separou e ninguém nunca mais ouviu falar. Então eles ficaram com essa aura ao redor dele, sabe? E essa é a parte super interessante, quando você assiste, quando você, enfim, lê o livro, já vai ouvir as músicas, parece que é uma banda que existiu de verdade, né? Isso é a parte muito legal aí, que dá mais vontade de consumir essa série, enfim, todos os produtos aí relacionados a Daisy Jones and the Six. Resumindo, a gente vai acompanhar então cenas da época em que a banda foi formada, todos os altos e baixos ali dentro, como eram as relações entre os membros, e enquanto isso a gente vai acompanhar esses personagens mais velhos contando em forma de documentário o que aconteceu. Eu gosto bastante desse formato e eu acho que vai ajudar tanto a ser uma adaptação bastante fiel ao livro, quanto também entender onde estão esses personagens agora e criar uma aproximação e você ver tudo o que aconteceu desde que a banda acabou. Bom, depois de explicar um pouquinho sobre a história, bora falar então sobre os bastidores da série, porque tem uma coisa muito interessante ali, né? O livro foi publicado em março de 2019, mas os direitos dele em ser adaptado já estava vendido desde 2018. Pois é, antes mesmo dele ser publicado, ele já iria ser transformado em uma série por Prime Video. O Prime Video comprou os direitos em uma parceria com a Reese Witherspoon. Ela tem uma empresa de produção chamada Hello Sunshine e ela gosta muito de adaptar livros. A Reese Witherspoon, enfim, ela tem um clube do livro, ela gosta muito de ler. E aí, nessa saga dela de ler muito, ter um clube do livro pra comentar, ela decidiu
decidiu então criar essa empresa de produção, em que a maior parte das coisas que ela faz é justamente adaptar livros para filmes ou séries. E ela tem um olhar muito bom para isso, né? Ela já fez, por exemplo, Little Fires Everywhere, que foi lançado e foi muito legal. Recentemente, ela fez o Where the Crawdads Sing, que em português é Um Lugar Bem Longe Daqui. Então ela já tem uma familiaridade com o tema, então ela estava pronta para esse desafio de transformar Daisy Jones and the Six numa série. Bom, para embarcar nessa jornada com ela, a Reese Witherspoon convidou o Scott Neustadter, não sei se pronunciei correto, mas enfim, e o Michael Scott. Os dois são os roteiristas de 500 Dias com Ela, enfim, já tem uma familiaridade em trabalhar juntos, e eles são os criadores e roteiristas da série também. Além disso, a própria Taylor Jenkins Reid, né, a autora, é uma das produtoras executivas da série, então ela teve um pezinho muito grande aí nas decisões do que iria acontecer, né, do elenco, de como a história seria escrita e contada, o que é mais uma garantia de que vai ser uma adaptação bem fiel. E honestamente, talvez tenha sido um pouco pela participação da Taylor Jenkins Reid na produção, ou até o envolvimento da Reese Witherspoon, que tá acostumada a fazer isso, eu sinto que eles escolheram um elenco perfeito para essa série. Primeiramente, a gente tem a Riley Keough como a Daisy Jones, né, a nossa protagonista, e ela é igualzinha a Daisy Jones, que é descrita, enfim, como ter uma franjinha, tem o cabelo ruivo longo, ela usa as argolonas, ela, enfim, você olha, você fala, ela é a Daisy Jones, e além disso, assim, o talento que tá na família dela já diz muito, porque ela é simplesmente a neta do Elvis Presley. Ela é filha da Lisa Marie, que morreu recentemente, né, infelizmente, e ela já tem esse pezinho. Não é o primeiro trabalho dela nos cinemas, mas é o primeiro trabalho em que ela realmente solta a voz e mostra que herdou o talento musical do avô, então isso já é super legal, mas como eu falei, ela já tem alguns papéis antes, ela fez, por exemplo, o filme The Runaways, aquele que tem a Kristen Stewart e a Dakota Johnson. Ela fez também Mad Max, que é um filme também mais conhecido. Ela fez recentemente A Lista Terminal, ou seja, já tinha um contato com o Prime Video, né, que é uma série por Prime Video. Então, na atuação ela já tava aí, mas em relação à música, essa foi a primeira vez que ela se arriscou profissionalmente. E pelo que a gente já tá vendo, teve uma música já liberada, ela tem talento sim. E pra completar a nossa dupla de protagonistas, a gente tem o reizinho das adaptações literárias, Sam Claflin, de Em Chamas, A Esperança, parte 1 e A Esperança, parte 2, né, o Finnick, também Como Eu Era Antes de Você, enfim, todas as comédias românticas e dramas românticos que a gente ama. Ele vai estar lá, então, como Billy Dunne, que é o vocalista do The Six antes da Daisy entrar e depois vai dividir os vocais junto com ela. Aí a gente tem o Will Harrison como guitarrista da banda, o Graham Dunne, que é irmão do Billy, inclusive, e ele é o ator mais novato do elenco, assim, ele só fez uns curtas na vida dele e participações em séries como Madam Secretary e Manhunt, umas séries ainda bem pouco conhecidas, e ele fez uma participação em um episódio, então essa vai ser realmente a grande estreia dele. Também no elenco a gente tem a Suki Waterhouse como a Karen, que é a tecladista da banda. A Suki é super talentosa, ela, enfim, tem um pezinho na música, acho que é a pessoa do elenco que mais tá familiarizada com música, inclusive ela vem pro Lollapalooza Brasil esse ano, ou seja, realmente é uma artista ali, então não vai ter que fingir nada durante... Na verdade, nenhum dos atores fingiu, tá? Eles já deram entrevistas falando que são eles tocando, são eles cantando, mas eles tiveram que ralar muito pra aprender. Diferente da Suki Waterhouse, que entrou ali e já sabia tudo. E fica aqui a curiosidade que a Suki Waterhouse é a namorada do Robert Pattinson. Enfim, é uma curiosidade que eu acho que vale a pena falar, porque assim, casalzão. Mas ela também tem um grande aí currículo nos cinemas. Ela fez, por exemplo, Insurgente, né, da saga Divergente. Ela fez o filme que tem a Selena Gomez e o Timothée Chalamet, que é Um Dia de Chuva em Nova York, e tem vários outros créditos aí. Como baterista da banda Warren Rhodes, a gente vai ter o Sebastian Chacko, que já fez um outro filme do Prime Video chamado Emergência, que eu já comentei aqui no canal em alguma das estreias, porque ele tem a Sabrina Carpenter no elenco. Ele também fez a série Penny Dreadful City of Angels e tem participações em séries como Chicago Fire e Unbreakable Kimmy Schmidt. E a banda vai se fechar então com o baixista Ed Roundtree, interpretado pelo Josh Whitehouse.
O Josh, pra quem já assistiu, é o protagonista de Um Passado de Presente, o filme de Natal da Netflix que tem a Vanessa Hudgens também. Então ele já tá ali nos holofotes, só mudando de streaming. Mais uma coisa interessante pra gente comentar sobre ele é que ele vai ser uma mistura de 2 personagens dos livros. Eu acho, né? É uma coisa que ainda tá tendo especulações. Porque o Ed, nos livros, tem o sobrenome Loving, é um outro sobrenome, e junto com ele tem o Pete. O Pete e o Ed são irmãos que estão dentro da banda. E na banda, o Pete é o baixista e o Ed é outro guitarrista. Só que aqui o Ed é o baixista. Então eu acho que pode ser que a série tenha juntado os dois ou deem alguma desculpa pro Pete não aparecer. Não sei, porque ela, querendo ou não, é Daisy Jones and the Six. E aqui a gente tem Daisy Jones e 5 só. Então cadê o 6º membro, né? Talvez seja algo que seja explicado durante a série, ou realmente não vai ter e os dois, o personagem vai ser uma mistura ali e os 6 é pra incorporar a Daisy Jones também. Enfim, tô curiosa pra saber porque, querendo ou não, o Pete é uma pessoa importante aí dos livros pra completar a banda. Então, enfim, procurei, por enquanto eles não deram ainda nenhuma explicação desse sumiço. Vamos tentar, então, até a estreia, entender como eles vão montar isso aí. Bom, vamos agora entrar nos nomes que não estão na banda, mas que também vão ser importantes pra série. A gente tem o Timothy Olyphant como o empresário da banda, que é o Rod Reyes. O Timothy a gente já conhece, tem bastante crédito. Ele fez, por exemplo, a série Santa Clarita Diet. Ele fez Era Uma Vez em Hollywood, já é um nome bem conhecido aí, e ele tava com uma caracterização impecável pra série, muito bem feita, que você nem consegue reconhecer. A gente também tem a Camila Morrone como Camila, a personagem dela é namorada do Billy Dunn, e, enfim, tem um papel aí muito importante na história do protagonista, e a gente vai ver bastante dela também. E a Camila também tem algumas coisas no currículo, ela fez, por exemplo, filmes como Desejo de Matar e Valley Girl, mas vale comentar aqui que ela também ganhou bastante relevância porque ela é ex-namorada do Leonardo DiCaprio, né? E, enfim, foi um dos términos mais recentes dele por aí, que voltou toda a teoria de que ele termina com as namoradas antes delas fazerem 26 anos e tudo mais, enfim. Mas Camila Morrone mostrando que não depende dele pra fazer sucesso, maravilhosa. Pra fechar, a gente tem a Nabaya B como Simone Jackson, que é a melhor amiga da Daisy. A atriz é bem novata, ela tem só um crédito de participação em Pantera Negra, justamente, fez uma participação bem legal com uma personagem linda. E também a gente vai ter o Tom Wright como o Ted, que é o produtor musical que vai trabalhar bastante com a banda. O Tom tem muito crédito no currículo, já fez participação em 1 zilhão de séries, vários filmes, mas pra citar alguns, a gente tem Marcado para a Morte, Crime na Casa Branca e Uma Turma do Barulho. Falando um pouquinho agora sobre as filmagens, essa série, na verdade, deveria ter sido lançada antes, porque a produção, de fato, pra ela começou em 2020. Foi a primeira vez que os atores eles se reuniram, iam começar os ensaios pra gravar. E aí o que aconteceu? Pandemia. E aí tudo foi pausado ali por um tempo indeterminado e eles voltaram às gravações só em 2021, mais especificamente em setembro, em Los Angeles. Mas todo mundo comentou em entrevistas que isso foi muito importante, porque deu mais tempo deles ensaiarem ali, principalmente os atores que ainda não estavam acostumados com música, eles tiveram tempo para aprender. O Sam Claflin, por exemplo, aprendeu a tocar guitarra de fato, treinou muitos vocais, porque ele ainda não tinha cantado antes. A Riley também, né, teve a oportunidade de treinar mais a voz, porque foi uma coisa que ela nunca tinha feito profissionalmente. Então eles acharam que no final esse intervalo foi muito importante para a série se desenvolver ainda mais. E aí, então, eles filmaram em Los Angeles de setembro de 2021 até março de 2022 e depois eles mudaram toda a produção para Nova Orleans, onde eles filmaram até junho de 2022. Foi bastante tempo aí de gravação e depois pós-produção até finalmente ser lançada. E pra fechar, a gente precisa falar das músicas, né? É uma série sobre uma banda, vai contar a história deles, a música é uma parte essencial dessa história. E por isso mesmo, a gente vai ter, de fato, essas músicas pra ouvir. O álbum da série vai ser lançado junto com os primeiros episódios no dia 3 de março e tem 11 músicas inéditas. A primeira delas é Regret Me, e já
já foi lançada. E vale comentar que entre as músicas do álbum a gente vai ter algumas que foram citadas no livro, os títulos são os mesmos, e outras novas, que a gente não sabe se vão ser completamente inéditas ou se vão manter a ideia das músicas do livro e só mudaram o título por conta da nova formatação. Porque uma coisa muito interessante é que o livro cita todas as músicas deles na ordem que foi lançada, tipo toda a tracklist do álbum, por exemplo, que eles lançam, e também tem a letra das músicas. Então é algo realmente muito pessoal. Só que acontece que na transformação dessas músicas de fato, quando elas tiveram que, além da letra, incluir a melodia também, as músicas mudaram um pouco. Regret Me, por exemplo, é uma música que tem o mesmo título no livro, mas se você for ver, a letra é diferente, apesar de manter a mesma ideia. E é isso que eu acho que vai acontecer com as outras músicas. Mas aí a gente vai ter que esperar pra ver. No álbum que vai ser lançado, eu vou ler aqui as músicas que a gente vai ter. Tem uma chamada Aurora, a segunda é Let Me Down Easy, terceira Kill You to Try, quarta Two Against Three, a quinta é Look at Us Now, Honeycomb, sexta Regret Me, sétima You Were Gone, oitava More Fun to Mix, nona Please, décima The River e 11ª No Words. Dessas 11, as que têm o mesmo título que já tinham no livro são Aurora, Look at Us Now, Honeycomb, que na verdade no livro é chamada só de Honeycomb, e é uma música que nem estaria dentro desse álbum, estaria dentro de um outro álbum da banda já lançado. Aí a gente tem Regret Me e Please. As outras é isso que a gente vai ter que ver, se eles vão manter a mesma vibe da letra ou se vão ser músicas novas. Mas mesmo se forem músicas novas, ainda dá pra ter certeza que vão ser músicas aí muito boas, principalmente por conta do time aí que tá por trás delas. Para cuidar dessas músicas e justamente fazer a transição do que a gente tinha no livro pro que a gente vai ver na série, encontrar as músicas que melhor se encaixavam no enredo, a produção chamou o Blake Mills, que é um compositor, produtor, guitarrista já, que tem Grammy, super familiarizado com o mundo pop e rock, já trabalhou muito com John Legend, com a Fiona Apple, com a Phoebe Bridgers, tem música com Ed Sheeran, então é uma pessoa que tá muito inserida ali no meio. E ele foi responsável então por fazer a composição e a produção de todo esse álbum novo. E olha só, os créditos do álbum ainda não foram completamente revelados, mas já estão rolando alguns rumores e algumas informações que o Blake Mills convidou alguns artistas para ajudarem ele nessa composição. E entre os artistas que ele convidou estão, por exemplo, Phoebe Bridgers, o Marcus Mumford do Mumford & Sons, tem também outros cantores que não são tão conhecidos mundialmente, mas são super aclamados, como por exemplo a Madison Cunningham e o Jackson Browne. Esses foram os nomes que já estão circulando, mas talvez ele tenha chamado ainda mais gente para contribuir nessas faixas, e eu acho que vai ser muito legal quando a gente finalmente ter os créditos aí para saber quem contribuiu em cada e qual vai ser o resultado. Tô muito ansiosa para ouvir e confesso que Regret Me já tá no repeat aqui no meu Spotify. Bom, é isso, trouxe aqui as principais informações para você já estar preparado para a série quando ela for lançada no dia 3 de março no Prime Video, mas tem muito mais coisa para comentar, tenho certeza que eu vou falar mais sobre essa série aqui. Mas enquanto isso, aproveita e me conta nos comentários, você tá ansioso para assistir Daisy Jones and the Six? Já leu o livro? Ficou com vontade de ler? Quer mais vídeos da série aqui no canal? Comenta tudo comigo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!